Muito bom. Prosseguindo então com o nosso VoACAP, vamos agora configurar o VoArea Inverse e o Signal to Interface. O VoArea Inverse não precisaríamos alterar, não precisaríamos nem configurar, porque é exatamente o VoArea, exatamente igual, os parâmetros são os mesmos do VoArea. Como o software não pega do outro aplicativo, né, ele não vai lá no VoArea buscar os parâmetros, então é necessário que nós façamos isso daqui. Então, nós estamos usando aqui os mesmos parâmetros aqui, MUF, ângulo de recepção, altura virtual, o SDBW, né, que é o nosso sinal, é dBwatt por metro quadrado, e a confiabilidade. Os contornos são exatamente os mesmos, 30, 28, tá ok. O ângulo 17, 15 até 5. Se vocês acharem que a estação de vocês tem a antena com ângulo de recepção um pouco mais alto, basta aumentar isso aqui e distribuir de uma forma mais ou menos equidistante aí, diminuindo, né, de cima para baixo, ok? A altura virtual é o default, não precisa mexer. SDBW menos 90 menos 150, que nós já vimos em outras configurações. E o Reliability, a confiabilidade, é exatamente a mesma, está no default, ok? Está pronto aqui, vamos colocar o nosso grid 90 por 90, aceita. Método 30, vamos colocar aqui, manter aqui o 30. O nosso receptor então agora é São Paulo, o plot center é São Paulo também. É claro que nós vamos receber sinal do mundo inteiro, nós estamos numa área invertida, né? Grupo 9, mês de setembro, SSN de 7, 19 horas Zulu e 21 MHz, ok? Aqui o sistema 145, tararatata, 390, 44, 3005, a gente já decorou isso daí, né? A probabilidade, né, a F-probe, que é aquele coeficiente que é a justa altura da camada prevista com a real, estamos dizendo que é 1 e 0. Antena, agora sim, é um pouco diferente. São as antenas, uma antena média que os radioamadores do mundo usariam, né? Vou colocar 5 dBi, uma isotrópica de 5, que nós ficamos a favor da segurança. Quem tiver antena maior vai chegar. Pelo menos com 5 dBi nós vamos receber. Eu vou dizer que a turma por aí tem 500 watt. Hoje em dia pouca gente trabalha sem linear, né? A nossa antena de recepção nós sabemos qual é, então vamos colocar 5 dBi aqui pelo menos, um pouco mais. 5 tá bom, ok. Então tá aí, está configurado. Se quiserem rodar um exemplo, calcula, salva no temporário. Então isso é uma área invertida. Agora nós vamos ver de onde vêm os sinais, né? De onde vêm os sinais. Calculou os 90. Vamos lá para o Plot Results, abrir o temporário, Plot to Window, não precisamos mexer no título. Essa primeira tela é a tela da MUF, não independe da frequência. Então lembrando que nós tínhamos 15 metros às 17 horas, 16 horas, 19 GMT, eu acho que era isso. Vamos ver aqui os parâmetros, então vamos ver o SDBwatt, né? O verdinho menor que 150 não tem propagação, não está vindo sinal nenhum. Sinal, nível do ruído, esse laranja está vindo aqui do Pacífico, de alguma ilha do Pacífico, talvez Havaí, alguma coisa assim, Tahiti talvez, pelo caminho longo, obviamente. Esse cor-de-rosa aqui, menos 130, já dá um S3 para S4, está vindo aqui do norte da África, do oeste, do leste da África, né, do leste da África, um pouco aqui do Oriente Médio, e um pouco aqui da Europa, aqui, do leste europeu, né? Do oeste europeu. França, Espanha, Portugal e tal.
O azulzinho, essa faixa que está compreendida aqui, está pegando praticamente os Estados Unidos todo. Então nós temos sinais mais baixos para os Estados Unidos e assim por diante. Então basta ficar olhando isso daí que já sabem como fazer, né? Vamos perder mais tempo com isso, vamos direto para o Signal to Interference. O Signal to Interference é a possibilidade que nós temos, é a ferramenta que nos é dada, de escolher um DX, escolher uma área interferente e o nosso sinal. Nós comparamos como é que nós chegamos nesse DX aí. Então aqui fica um pouco deslocado para a direita o Wanted. Então tem aqui o Wanted Antena, o caminho e a F-Probe do Wanted, né? O software não está com defeito, isso aqui não é defeito. Então o Wanted está deslocado para a direita, assim como o Unwanted também. O Unwanted é aquele sinal que nós queremos eliminar, né? Ou nós não queremos que ele chegue lá no DX junto conosco. Muito bom, então vamos dizer que Glorioso sai em outubro com SSN de 8. Aceita. As frequências são as mesmas do VoaCap, está aqui. Esse aqui se parece mais com o VoaCap, não com o Voa-Área. Agora aqui nós temos aqui a largura de banda que nós queremos. Isso é a largura de banda do receptor nosso, né? Do DX, perdão. Digamos que 2.400, que é a frequência, que é a largura de banda suficiente para SSB, né? Se o cara fosse trabalhar só CW, nós colocaríamos aqui 500 Hz de banda passante. Mas queremos em SSB também, então vamos colocar 2.400. Aqui, a required, a relação sinal-ruído, né, em dB, é necessária para a proteção. O que é isso daí, né, essa proteção? Ou seja, que nós vamos estabelecer um corte de 44, né, dBs de relação sinal-ruído. A probabilidade de 90%, e aqui vamos ao default, o menor valor do signal noise da relação sinal-ruído, 52 dB. Significa que abaixo de 52 dB o software vai desconsiderar. Aceita. E pronto. Então vamos lá. O Wanted são as minhas coordenadas. Eu ponho aqui, como nós já vimos, 2360S, ou seja, decimal acrescido de SW, para latitude e longitude. E aqui uma descrição, eu posso colocar o meu indicativo aqui, né? Y2, YP, aceito, ok. A minha antena eu vou colocar uma antena 2 elementos para 40, porque eu sou macaco velho, eu sei que a possibilidade de falar com o Glorioso não está em 20 metros, está mais para 40 ou 30. E em 40 eu tenho 2 elementos, então eu vou colocar 2 elementos para 40 aqui na minha antena. E vou colocar meus modestos 700 watts lá. Então já configurei a minha antena, o caminho curto, o F-Probe é 1 e 0, não tem segredo nenhum. O receptor eu venho aqui em DX by City, DXCC, abro, procuro DX aqui, está aqui Glorioso, já veio para cá, Glorioso já está lá configurado. Qual é o receptor que ele tem lá? Eu vou dizer que ele tem um receptor melhor que 5 dBi. Né, uma antena modesta, né, 5 dBi. Imagino que... Ou posso colocar um dipolo. Vou colocar um dipolo, pronto. Né, um dipolo tá bom para ele. Esse dipolo tem 2 dBi de ganho. Né? E o bearing ratio eu coloco aqui -1. Ele vai receber, ele não aceita, né? Ele vai colocando 0 aqui. Eu vou colocar a pior situação que tem, é 336 graus que ele faz com a Europa, né? com o centro da Europa, lá com Roma, né? Eu vou colocar aqui, ele não aceita -1. Então eu coloco aqui o ângulo que chega o sinal, né, o azimuth, o ângulo azimutal
da estação interferente. Ok, aceita. Já coloquei um dipolo para ele. Unwanted, a Roma. Por que Roma? Porque eu sei que a propagação pior que tem, a pior situação, será a propagação norte-sul, que dá a Europa para ele, né? Um pouquinho deslocado, mas é a Europa, é norte-sul praticamente. Então eu vou colocar aqui uma estação de Roma, como se Roma representasse a zona de maior interferência da Europa, né? A Itália seria a maior interferência. Então é um valor médio, um ponto médio de interferência. Vou colocar Roma aqui. Aceita. A antena dos italianos, eu vou colocar uma antena maior. Colocar. Vem aqui na. Coloco uma antena de 9 dBi. Não pegou? Aceita. Aceita. Muito bom. Está lá a antena com 9 dBi, a frequência eu vou colocar aqui 40 metros, que é a pior situação. O main beam degrees from north são os 336. Acho que dá 306, hein? Vamos colocar aqui no RX antena. Estamos voltando aqui para a antena. Estava 306. Ok. Isso é só colocar e pega o DX Atlas e mede direitinho, né? Não sei se está certo isso também não, mas deve estar. O italiano tem mais potência aqui, eu tenho 1 kW e está tudo configurado. O F-Pro para ele também é igual, exatamente igual. Então está configurado, agora vamos então ver o que está acontecendo, né? Eu vou aqui em Run, vou rodar. Eu vou direto no gráfico, não vou ficar olhando o circuito. A análise do circuito é uma análise analítica. É sempre mais enjoado de olhar do que, embora seja mais precisa, do que um gráfico. Vamos logo no gráfico. Está aqui os parâmetros, né? Então eu tenho SDBW-W, que é o Wanted, e SDBW-U, que é o Unwanted. Eu vou rodar o meu e vou ver como é que eu chego lá. Tá aí. Perfeitamente. Então nós temos aqui melhor que 150, ou seja, praticamente ao nível do ruído. Essa magnífica propagação em 40 metros, entre 22 e meia-noite e meia, 22, 24 e 30 GMT, 00 e 30. Tá aqui, é o branco, a menos 150. Então essa é uma melhor condição. Os demais valores estão abaixo de 150, né? Então nós já vimos que 150 é S1. Então nós vamos ter sinal fraco. Se eles tiverem uma antena muito bem ajustada, botarem quilowatt, então isso vai melhorar. Mas se nós, no mundo real, a nossa expectativa é essa. E em 10 MHz também tem, só que mais cedo um pouco, entre 19 e 30 e 21 horas. Tem 1h30, tem uma janela de 1h30 em 30. Então as minhas chances, 80 metros, está perto de 2 da manhã, mas está muito perto do nível de ruído. Está muito perto do nível de ruído. Significa que 80 metros eu também terei dificuldade para falar. Se eles levarem uma antena boa, Foursquare para lá, eu tenho chance. Se não, tem que rezar aí para ter bom tempo, né? Bom, vamos lá nos parâmetros novamente. Agora vamos conferir com o rejeito, né? Com a rejeição, o unwanted. Então, lembrando que a nossa melhor situação foi entre 22 e 24, né? 24 e um pouquinho. Então, nesse horário, o que acontece? Nós tínhamos, para nós, o sinal era de S1, S2. Vamos ver como é que os europeus chegam lá. Nesse horário, entre 22 e 24, eles estão chegando, está aqui com o branco, eles já têm sinal bem antes, eles estão chegando entre o verde e o branco, quer dizer, entre melhor que 120
menos 120 dBW por metro quadrado. Quanto é isso? Isso vai dar mais ou menos S6, né? S6, S7. Depois tem que olhar a tabela, de cabeça eu não lembro. Eles têm bastante probabilidade de falar em banda baixa. Está aqui 3 MHz, 3,5. Está no amarelo aqui. E dá esses 3 mais ou menos, né? 130. E abre bem cedo para eles. Está abrindo aqui às 19 horas, vai como uma linha reta, vai até às 2 da manhã. GMT. Então que eles se divirtam bastante em 80 e deixe 40 para nós. Porque em 40 eles têm 5 unidades S melhores do que a nossa. Em 30 também eles têm sinal bom, sinais muito fortes a partir das 16, 17 GMT até as 20. Quando nós temos um sinal pequenininho, né, bem pequeno, vamos voltar aqui para ver, em 30 metros nós temos aqui S1, S2 entre 20 horas e 21 horas e pouco. Um pouquinho antes, 19h30 e 21 horas. Então essa é a má notícia do que o software nos mostra, mas não é motivo para desistir, né? Pode ser que isso é probabilístico, pode ser que dê uma melhorada, dê um pique lá e a coisa se comporte um pouco melhor. Então era isso, muito obrigado. Voltamos com outro tópico do nosso VoaCap.